Vamos ver agora alguns exemplos gerais de como balancear as equações químicas. Lembra da regra do Marshall? Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui, por exemplo, com quem que você pode iniciar? Você vai perceber aqui que o zinco, que é o metal, já vai estar balanceado. Ó. Aqui tem 1 também, porque se não tem número antes, não tem coeficiente estequiométrico, nós vamos dizer que é 1, que ele não precisa aparecer. Depois nós vamos ali para o ametal. Você percebe ali que nosso ametal é o cloro. Aqui eu tenho 2 átomos de cloro e aqui eu só tenho 1. Então, eu pego o maior número e divido pelo menor número. Aqui tem 1. Então, 2 dividido para 1 vai dar 2. Esse é meu novo coeficiente estequiométrico. Isso significa que esse número está multiplicando o hidrogênio e está multiplicando pelo cloro. Então, agora, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e tenho 2 átomos de cloro. Agora, vamos analisar toda a reação para ver se ela está totalmente balanceada. Balancear também significa que você vai ter que igualar a equação. Você vai ter que igualar a igualdade. Como assim? Tudo que eu tenho no começo, eu tenho que ter no final, só que organizado de forma diferente. Se no começo eu tenho 2 átomos de hidrogênio, no final eu também tenho que ter 2 átomos de hidrogênio. Por quê? Porque a lei de Lavoisier dizia o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Isso significava dizer que, na maioria das reações, a massa inicial vai ser igual à massa resultante. Isso significa dizer que a lei de Lavoisier dizia o seguinte, que a massa dos reagentes, ou o total delas, tem que ser igual à massa dos produtos. Assim, nós vamos perceber que no começo, se eu tenho hidrogênio, no final também tenho que ter hidrogênio, só que esses átomos vão estar organizados de forma diferente. Não significa que eu tenho que ter exatamente o mesmo número, tá? Mas, na maioria das vezes, eu tenho que ter uma multiplicação ou uma somatória que dê o mesmo resultado para a quantidade de átomos, que é o nosso ali coeficiente estequiométrico neste caso. Então, vamos ver se foi todo mundo balanceado. Hidrogênio, aqui agora eu tenho 2. Cloro, eu tenho agora 2 também. Zinco, eu tenho apenas 1. O zinco eu tenho 1. Agora aqui nos produtos. Hidrogênio, eu tenho 2 átomos. Então, ó, ficou igual. Cloro, aqui eu tenho 2. Zinco, aqui eu tenho 1. Então, se eu igualei a minha equação química, significa dizer que agora ela está balanceada. Isso é o balanceamento. Uma das funções do balanceamento está relacionado aí a ter os produtos adequados que se precisa, numa quantidade adequada que é necessária ali para fazer uma solução, ou seja o que for. Aqui nós vamos ver o seguinte: C3H8 mais oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Você vai perceber que a maioria das vezes que um hidrocarboneto, que é carbono e hidrogênio, reage com oxigênio, ele vai produzir CO2 e água. Isso só não vai ocorrer quando ele produzir monóxido de carbono, tá? Que é CO. Então, nós vamos dizer que vai ter 2 tipos de combustão, a combustão completa e a combustão incompleta. Mas nós vamos focar mais nessa daqui, que na maioria das vezes aí vai dar CO2 e água. O que você vai perceber pela regra do Marshall? Aqui, eu não vou ter necessariamente um metal. Então, eu vou para o ametal. Também eu não vou ter indo pela ordem, tá? Nós vamos aqui, então, para o carbono. Carbono aqui eu tenho 3, mas aqui eu tenho 1. 3 dividido para 1 vai ser 3. E agora? Agora eu vou para o hidrogênio, por causa da ordem lá. Aqui eu tenho 8, mas aqui eu tenho 2. 8 dividido para 2 vai dar 4. Ok, e o oxigênio? Agora você tem que ter atenção, porque aqui, quando você colocou esse 3, você está alterando a quantidade de carbono e a quantidade de oxigênio. Significa dizer que agora eu tenho 3 vezes 2, que vai dar 6 oxigênios, tá? Vou colocar O de oxigênio, 6.
E aqui eu tenho, ó, 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, agora aqui eu tenho 10 oxigênios. Se eu tenho 10 oxigênios desse lado, significa que desse lado também tenho que ter. Mas como? Pego o número 10 e divido por 2. 10 dividido para 2 vai dar 5. Agora você vai conferir se está tudo correto, se está tudo balanceado. Se está as mesmas quantidades. Carbono aqui eu tenho 3. Hidrogênio aqui eu tenho 8. Oxigênio aqui eu tenho, olha, cuidado, você não pode dizer, eu tenho 5. Não. Você não pode dizer também, eu tenho 2. Não. Você tem, ó, 5 vezes 2, que vai dar 10 oxigênios. E agora aqui desse lado, 3 vezes 1 vai dar 3. Então, 3 carbonos. Hidrogênio, 4 vezes 2 vai dar 8. Beleza. E por último, o oxigênio. A gente já viu que a gente tinha 10. Então, eu consigo agora igualar a minha equação química. Desse lado eu tenho essa quantidade, desse lado eu tenho a mesma quantidade. Lembra que não é o mesmo número, tá? Mas pode ser que às vezes dê o mesmo número, tá? Mas aqui na hora de colocar o coeficiente estequiométrico, mas significa que a multiplicação aqui ou a somatória de alguma forma tem que dar o mesmo resultado dos dois lados. Agora vamos para essa daqui. Primeiro vai ser o nosso metal. Nosso metal aqui vai ser o Na, que é o sódio. Você vai perceber que aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. 3 dividido para 1 vai dar 3. Beleza. Agora eu vou para quem? Agora eu vou para o ametal. Quem vai ser o meu ametal? O meu ametal aqui vai ser o P. Lembra lá da regrinha, não posso assar os 7, não posso. O P é um ametal. Aqui eu tenho um átomo de fósforo e aqui eu tenho um átomo de fósforo, então tá balanceado. Agora eu vou para quem? Agora aqui eu não tenho carbono, então eu já posso ir para hidrogênio. O que você vai perceber aqui? Olha só. Aqui eu tenho 3 vezes 1, que vai dar 3. E aqui eu tenho mais 3 hidrogênios. 3 mais 3, então, vai dar 6. Então, só aqui do lado dos reagentes eu tenho 6 hidrogênios. E desse lado só estou com 2. Quanto que é 6 dividido para 2? Vai dar 3. E agora o oxigênio, vamos conferir. O oxigênio aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Com mais 4 vai dar 7. E agora aqui desse outro lado, vamos ver. 4, 3 vezes 1, 3. 4 com mais 3, 7 oxigênios. Beleza, agora vamos conferir o restante, tá? Na, que é o sódio, 3 vezes 1, 3. Vamos ver agora aqui o oxigênio. Eu vou ali ter 3 vezes 1, 3, com mais 4, que vai dar 7, beleza? O hidrogênio, eu tenho 3 vezes 1, que vai dar 3, com mais 3 daqui, vai dar 6 hidrogênios. E o fósforo? O fósforo eu vou ter apenas 1 aqui deste lado. E desse outro lado, vamos lá. Na, eu vou ter 3 também. Oxigênio, a gente viu aqui que eu tenho 4. E desse lado eu tenho 3 vezes 1, que vai dar 3. Então, 4 mais 3 vai dar 7. E agora, o hidrogênio, 3 vezes 2, 6. E por último, aqui o fósforo, aqui eu só tenho 1. E ali eu só tinha 1. Professora, mas esse 3 só pertence ao Na. O número correspondente à letra vai estar do lado dela, do lado da direita, tá? E esse número que vem antes? Esse número que vem antes multiplica todo mundo, que é o coeficiente estequiométrico. E balancear tem a ver com mexer com o coeficiente estequiométrico, que é o número de mol daquela substância. Ou seja, é quantas moléculas eu vou ter daquela substância naquela reação. Se eu agora igualei, então agora está balanceada essa reação. Tirei um print. E tente repetir elas em seu caderno sem olhar o gabarito. Depois me conta aí nos comentários se você conseguiu.